Olá, nosso estudo de hoje está baseado num versículo que está na carta aos Hebreus, escrito por Paulo de Tarso, capítulo 7, versículo 7. O menor é abençoado pelo menor. Está comentado por Emmanuel no livro Fonte Viva, lição 21. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento, quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênção para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se crescente em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol com seus raios de luz não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo ao fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Gente, uma lição muito significativa também, porque a gente começa lembrando aqui daquela passagem em que Jesus está, um pouquinho antes da despedida dele, ele passa por uma figueira e naquele momento ele fala que a figueira não estava cumprindo o seu papel e a figueira seca logo depois. E os discípulos ficam pensando, mas o poder que ele tem, inclusive de secar a figueira. E a ideia não era essa, a ideia é que ele estava querendo mostrar para a gente que se você tem um determinado talento e você não consegue botar aquele talento à disposição da coletividade, aquele talento ele pode lhe ser caçado a qualquer momento. Então, é questão da gente começar, não é teoria do medo não, é a gente começar a pensar assim, tudo que a gente tem aqui na Terra é uma concessão divina. A gente está tendo oportunidade e essa concessão, da mesma maneira que ela veio, ela pode ir embora a qualquer momento. Então o que acontece? Às vezes a gente tem uma determinada oportunidade de se especializar em determinada área e quando isso acontece, o que acontece? Ele vem dizer aqui pra gente, que a gente se torna vaidoso, a gente se torna avarento, quando fica com bastante dinheiro se torna avarento, enquanto o destaque científico faz com que a gente se torne vaidoso e vem dizer que aquele que está a qualquer nível de superioridade costuma valer-se dessa situação e esquece que aqui na Terra, todo conhecimento que a gente adquire, ele serve para quê? Para ser compartilhado, para estar aí colocando em benefício de todos que estão ao nosso redor. Eu me lembro de um capítulo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, quando fala da lei de amor, que ele fala assim para a gente, olha, a maior virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E ele faz a observação, o que é atividade intelectual? É aquela que é aproveitada por todos. Então, vamos botar assim, um desenvolvimento tecnológico. Na década de 90, a gente quase não tinha telefone celular. De repente, o telefone celular hoje, 2020, está à disposição de todo mundo. É uma atividade intelectual, aproveitou para toda a coletividade. Mas ele chama a atenção, e o maior vício dessa nossa geração é a indiferença moral. Muitas das vezes a gente esquece que todo esse aprendizado é para ser compartilhado, é para poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas, transformando esse mundo num mundo melhor. Mas o que a gente faz? A gente vai querer ganhar mais dinheiro, vai querer tirar mais proveito, vai querer deixar o nosso nome escrito na história, como o cientista, como aquele que criou uma nova técnica, uma nova maneira de mostrar a sua arte, e a gente esquece dessas concessões de Deus. Então é sempre bom a gente lembrar também que tem uma passagem do Evangelho que é muito estudada também, que é justamente a parábola do talento, que Deus dá para o Pai, dá para uma pessoa 10 talentos, dá para um 5, dá para um 2, dá para um 1. E ele vira para aquela pessoa,
ou melhor, ele dá 5, 2 e 1, né, na verdade. Eu botei o 10, antecipei aqui, né? Ele vira para a pessoa depois, o que é que você fez com os 5 talentos? Ah, eu aproveitei e consegui mais 5. Ele falou, ótimo, muito bom. Aí vira para o outro, aquele 2 aproveitou também, transformou em 4. E o que tinha só 1, cavou, ainda informou assim, não, eu estava com medo de perder, que eu sei que isso é rigoroso demais. Ele falou, você não fez nada com talento? Então faz o seguinte, me dá esse talento aqui de volta então. Então você não soube aproveitar, então não está preparado ainda, não pode utilizar essas virtudes, esses bons que a gente vai dando pra gente. Então é normal, por exemplo, na minha área de música, que eu gosto muito, que eu amo essa área de música, eu assisti a alguns companheiros também, e até a mim também, conforme a gente vai estudando música e vai conseguindo, né, uma determinada desenvoltura, chega um momento que você começa a achar que você é melhor, que você... Não, e daqui a pouco a gente descobre que a música ela só vai ter valor de verdade se você conseguir chegar no coração das pessoas e conseguir fazer as pessoas se emocionarem com o que você está tocando, com o que você está cantando. De resto, mais nada vai estar servindo só para querer mostrar que você tem muita técnica, que você tem muita desenvoltura. Chegou um momento na minha vida, que aí eu posso até estar equivocado, né, nesse ponto, mas eu falei, peraí, se eu começar a estudar muita música erudita, vou estar tocando música para um grupo muito seleto de pessoas, quando na verdade a minha intenção é fazer com que essa arte chegue para todas as pessoas de maneira igual, né, e atinja o maior número de pessoas de preferência. Então eu preferi trabalhar nessa parte do popular, nessa parte da MPB, do rock, enfim, estou dando um exemplo da minha vida aqui, né, da música. A gente vai para outras profissões, tem gente agora que está correndo atrás de conseguir descobrir a vacina para o Covid-19, ou para poder imortalizar o seu nome na história da humanidade, ou para poder vender essa vacina e ficar até rico, transformar até o próprio país dele como um país mais rico por conta das vacinas que vai estar distribuída para o mundo todo. E poucos, né, acabam pensando assim, não, eu estou construindo isso aqui porque eu quero salvar vidas de verdade. Depois que eu conseguir descobrir essa cura, aí novas curas virão, novas pesquisas virão, novos projetos, e é assim que a vida tem que ser. Então é interessante que ele chama isso de maioridade. E ele fala que no momento, ó, o sol com seus raios de luz não desampara nem a furna barrenta e também não desdenha do verme. Desenvolvimento é poder. Então, quanto mais capacidade a gente tem, né, a própria natureza vai oferecendo lições. Ó, cresce a árvore que é para dar fruto, cresce a fonte para quê? Para benefício do solo. O que a gente estiver adquirindo como conhecimento, podem ter certeza absoluta. Ah, se eu for compartilhar, eu vou perder. Não, eu tenho visto agora nesse período de quarentena, né, de isolamento social, alguns excelentes músicos, excelentes pianistas, colocando a sua arte à disposição também, dando até aulas online gratuitas, porque ele já chegou a um nível de excelência. Ele falou, agora vai ser muito bom se eu conseguir também trazer as pessoas para o mesmo nível que a gente está, porque todo mundo ganha, a música vai ficar mais rica. Eu tenho visto músicos por aí falando assim, né? Antes de começar a tocar, ele fala assim, muito obrigado por vocês terem vindo aqui compartilhar das minhas emoções. Olha só, não é nem mais dos acordes, das melodias, dos solos rápidos, técnicos, é das emoções. O que ele está querendo? Ele está querendo é fazer com que aquela música que ele está tocando atinja o coração e sensibilize a pessoa, prepare a pessoa para virar para um lado e aprender a falar um eu te amo com mais facilidade, que quanta dificuldade a gente tem de aprender a falar eu te amo, né? Então, estou usando aqui uma área que eu gosto muito para poder estar explicando essa parte, porque ele vem chamar a atenção aqui. O menor deve ser abençoado pelo maior. Paulo de Tarso vem chamando lá, né, a atenção lá na carta aos Hebreus. Quem tem um pouquinho mais de capacidade tem que aprender que essa capacidade foi dada por Deus para que ele ajude aos demais. Então, repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada, porque o espírito mais alto de quantos já se manifestaram na Terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar todos sem condições. Esse que foi o que teve maior capacidade, que se chama Jesus de Nazaré, ele não exigiu nada, ele veio aqui para auxiliar todos, e ele não descansou em momento nenhum. Ele arregaçou a manga e foi trabalhar, deu o exemplo para todo mundo, não é dando ordem não, é ele mesmo fazendo e fazendo a diferença, e sendo muito mais adiantado, muito mais amor, muito mais poder do que qualquer um de nós. Não te esqueças, o menor
é abençoado pelo maior. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.